Olá, pessoal. Professor Germano, professor de Química Básica 2 para a Ciência da Natureza. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre as propriedades dos gases. Então, uma aula que vocês irão entender aí como é que acontece o comportamento dos gases, né? Então, é uma aula que vai estar relacionada aí às propriedades, né, dos gases. É uma aula que dá nossa disciplina, da disciplina Química Básica para a Ciência da Natureza, né? Então, o tema da nossa aula gases, né? Dentro desse tema, nós temos aí as leis de Boyle, lei de Charles, o princípio de Avogadro, né? Os gases reais, gases ideais, processo de fusão e a fusão. Então, para iniciar nossa aula, estou colocando aqui essa linda imagem, né? Onde é possível observar os estados de agregação da matéria, né? Se você observar direitinho, nós temos aqui a areia, né? E os principais componentes é o oxilício, nós temos aqui o silício e o oxigênio como os elementos principais, né? É possível também observar aqui a água, né? E com certeza teremos aqui gases, moléculas gasosas, né? E aí destacamos aqui o gás oxigênio e o gás nitrogênio, né? Pessoal, durante essa apresentação, vou só desligar minha câmera aqui, para vocês acompanharem a aula direitinho, mas sem a câmera ligada, tá bom? Então, dando continuidade, então nós temos aqui as moléculas gasosas, né? Então é possível, em uma única imagem, né, é possível observar aqui que nós temos os três estados de agregação da matéria, né? E quando se tem os três estados de agregação da matéria, pensamos o seguinte: sólido, líquido e gasoso. E substâncias, nesses estados de agregação, elas podem sofrer uma modificação, uma variação de um estado, sair de um estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, do sólido para o gasoso. E cada um desses processos, ele recebe nome, né, uma denominação. Imaginamos aqui a água, né, o estado sólido, que é o gelo. Se o gelo for transformado em líquido, é o derretimento do gelo. O nome desse processo, né, é a fusão. Mesma coisa acontece aqui se eu tenho o líquido e eu quero fazer o congelamento da água, né? Transformar ela em gelo. Então, eu tenho o nome desse processo é solidificação. Né? Pensando aqui no líquido para o gasoso, nós temos aqui a evaporação, né? Do líquido para o gasoso. O processo contrário, né? Do gasoso para o líquido, é chamado de condensação. Acontece também aqui a transformação gasosa para sólido, né? O sólido para o gasoso. Se eu tenho aqui o gelo para transformar direto em vapor, o gás, né, no estado gasoso, então nós temos aqui a sublimação. O processo contrário é chamado de ressublimação. Né? Dentro das substâncias, no estado sólido, líquido e gasoso, pessoal, nosso destaque agora vai ser para as substâncias que estão no estado gasoso, ou seja, falar de gases. E, inicialmente, vamos pensar aqui que os gases são importantes para a nossa vida, né? Se você percebe aqui, ó, desde a Berg, né, lá dos automóveis, os gases de cozinhas, né, os gases aqui no deslocamento de balões, todos são ações ou são acontecimentos que envolvem os gases, e é por isso entender aí a importância dos gases, né? E quando se trata de estudar gases, pessoal, é interessante saber que nós podemos predizer as propriedades físicas de qualquer gás, né, usando um conjunto de equações conhecido como lei dos gases. E essas equações, elas podem ser explicadas em termos de um modelo de um gás, em que as moléculas, elas estão, né, em movimento randômico, permanente, e estão, né, e elas estão em movimento, em movimento randômico permanente, e estão tão separadas que não interagem umas com as outras, né? Exceto aí quando acontecem as breves colisões. Então, quando se fala de gases, nós estamos falando de moléculas, né, que elas estão bem distantes uma das outras. Então, para entender isso, começamos pelas propriedades dos gases, né? E aí pensamos em um modelo para um gás
ideal, um gás perfeito, né? Como eu estou falando que as moléculas estão bem distantes umas das outras, então eu posso dizer o seguinte, que um gás perfeito, né, um gás ideal, não há nenhum tipo de interação entre as moléculas ou entre os átomos, né? Nem forças atrativas e nem repulsivas, e a energia potencial ali vai ser zero. Né? Consequentemente, porque essas moléculas elas estão muito distantes umas das outras, né? Como é possível observar aqui no exemplo, né? Aqui eu tenho o bromo, né? O gás bromo, ele está no estado líquido você observa que essas moléculas elas estão próximas umas das outras, né? No entanto, quando ele evapora, né, está aqui no estado gasoso, ou seja, as moléculas estão distantes umas das outras, né? Então, ou seja, não tem assim uma interação entre elas, não tem choque entre essas moléculas. A interação dela é muito curta, né? Muito pequena, né? Então, é possível afirmar o seguinte, que a única contribuição energética de um gás perfeito é a sua velocidade, ou seja, a energia cinética ali, do movimento das moléculas, né? Já vimos nas aulas anteriores que essa energia que está relacionada ao movimento é a energia cinética, né? E isso, pessoal, esse movimento dessas moléculas, ele está diretamente relacionado com a temperatura, ou seja, se eu aumento a temperatura, eu vou estar alterando, se eu vou estar alterando a temperatura, eu vou estar alterando a velocidade, eu vou estar alterando o movimento dessas moléculas, né? Então, ainda é possível observar, né, que para um gás perfeito, as moléculas, ou os átomos, né, eles estão em movimento, esse movimento, como eu acabei de falar, um movimento radômico, né, eles estão em um movimento permanente, né, e aí o que acontece? Se eu aumentar a temperatura do sistema, que nós temos ali os gases, consequentemente, eu vou aumentar também o movimento dessas moléculas ou desses átomos, né, e como já falei para vocês agora há pouco, elas estão separadas, muito distantes uma das outras, né? Então, são observações que a gente precisa saber quando estamos tratando de gases, né? A trajetória, né? Muito pouco perturbada por as forças intermoleculares. Por quê, pessoal? Não tem interação, né, entre essas moléculas, ou seja, eu tenho a perturbação das forças intermoleculares, aí é muito pequena, tá bom? E aqui eu mostro para vocês algumas moléculas, algumas substâncias gasosas, né? Por exemplo, aqui o gás oxigênio, o hélio, né, que é um gás nobre, aqui são os gases nobres, né? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos são gases, né? Aqui, ó, gás hidrogênio, gás oxigênio, flúor, iodo, né? Todos são gases, e o metano, né? Então, é interessante, pessoal, saber o seguinte, que um gás perfeito, ele possui massa, né? Mas seu volume pode ser considerado desprezível, podendo ser considerado um ponto pontiforme. Isso porque, pessoal, o volume de um gás, né, de um gás em um determinado recipiente, em um determinado local, ele vai ocupar todo o espaço, todo esse espaço que ele está. Por quê? Porque as moléculas estão bem distantes uma da outra, então eles se movimentam livremente, que eu posso dizer assim, né? Então ele vai estar ocupado todo o espaço. E aí, pessoal, nós temos, diante dessas características, né, cria-se modelos, né, começa a pensar em modelos para estudar os gases. Para a criação desse modelo, é interessante pensar em dois pontos, né, a ausência das interações intermoleculares e o gás possui massa, né, mas desprezando seu volume. Diante disso, aí nós temos a criação dos modelos, pensamento dos modelos para um gás, né? Para pensar em um modelo, nós precisamos pensar nas propriedades físicas, né? Quando se pensa em propriedades físicas, nós estamos pensando em estado de agregação. E quando se fala de gás, pensando nas propriedades físicas e pensando em um modelo, consideramos o volume que ele ocupa, né, que é representado pela letra V, a quantidade de substância, que nesse caso é o número de mols, né, representado aqui pela letra N, pressão, né, representado pela letra P, e a temperatura. Então, nós temos aqui quatro variáveis, né, quatro variáveis. Dessas quatro variáveis, três, né, se três variáveis são especificadas, eu tenho uma variável fixa, ou seja, a quarta variável é fixa. E aí, pessoal, nós podemos, a partir dessas variáveis, criar as equações, ou a equação de estado,
né? Vamos imaginar aqui a pressão em função da temperatura, volume e número de moléculas. Né? Então, a partir dessas variáveis é possível, né, criar as leis para os gases, né? E aí é interessante, quando se trata de gás, considerar o seguinte, que os gases são altamente compressíveis, né? Compressíveis, e ocupa o volume total em seus recipientes, como eu acabei de mostrar para vocês. Quando o gás é submetido a uma pressão, o seu volume diminui. Ou seja, se eu aumento a pressão, o volume do gás que ele está ocupando vai diminuir. Né? E os gases sempre formam misturas homogêneas com outros gases. Então, são pontos interessantes que é preciso a gente considerar. Outra informação importante que é para a gente considerar é o seguinte: compreensão de um gás. Observa aqui na imagem, né? Eu tenho aqui todo esse espaço, né, ocupado por gases. Né? Observa que as moléculas estão lá. Se eu comprimir, né, esse embolso aqui, né, eu vou exercer uma força nesse sentido, né? Ou seja, como eu estou aumentando essa força, né? Estou aumentando a pressão aqui, né? Eu vou usar a força para aumentar a pressão. Logo, consequentemente, esse volume diminui. Como o volume diminui, as moléculas dos gases, a molécula aqui do gás, ele fica mais próximo, né, uma das outras, e vai estar ocupando esse volume. Ou seja, é possível observar, né, mostrado aqui, né, que eles são altamente compressíveis, né, porque você diminui o volume, ele vai ocupar aquele volume que você está ali restando para ele. Dessa forma, né, só para rever esses conceitos que a gente já foi observado, né, nas aulas anteriores, né, que a pressão é a força, né, que está atuando ali em um objeto por unidade de área, né, ou seja, pressão é igual a força dividida aqui pela área. Logo, pessoal, outro conceito que é importante quando se trata de gases é a gravidade, né, que quando se fala de gravidade, falamos da aceleração da gravidade, né, e ela exerce uma força sobre a pressão atmosfera, né? Isso é quando se trata de gás, é a força, né, a pressão que é exercida sobre a pressão atmosfera. Vamos pensar nos gases, né, e vamos imaginar que eu tenho uma coluna de gás de 1 metro quadrado. Essa de seção transversal, essa coluna, ela vai exercer uma força de aproximadamente aí 10 elevado a 5 newton, né? Então, quando se fala de força, nós estamos usando aqui a unidade de medida Newton, né? Logo, a pressão de uma coluna de ar, né, de 1 metro quadrado, vai ter o quê? Vai ter 100 quilopascal, né? A conversão aqui de Newton para Pascal, né? É importante que vocês saibam que a unidade medida, né, sistema internacional, que 1 Newton corresponde a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado, e 1 Pascal, né, corresponde a 1 Newton por metro quadrado, tá certo? É importante também saber que a pressão atmosférica ela é medida, né, com um barômetro, não é um aparelho que se utiliza para verificar a pressão atmosférica, é o barômetro. Né? Uma informação aqui que importante para vocês, né, que se eu tenho um tubo, né, se um tubo é inserido em um recipiente de mercúrio aberto, né, a pressão atmosférica, o mercúrio subirá 760 milímetros no tubo. O que quer dizer isso, pessoal? Que a pressão atmosférica padrão vai ser igual à pressão necessária para suportar 760 milímetros de mercúrio em uma coluna, tá certo? Então, eu tenho aqui uma quantidade de mercúrio em uma determinada coluna, tá certo? E aí, a pressão atmosférica vai ser essa pressão que vai fazer com que esse mercúrio ele suba na coluna 760 milímetros a -1. Quando se fala em pressão, nós temos aqui várias unidades, né, de medida. Então, é interessante que vocês conheçam e saibam aqui a conversão, né. Podemos usar aqui a ATM, né, que é uma ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, né, que é relacionado aqui a quantidade, o deslocamento aqui do mercúrio, né, na coluna, né, que corresponde a 760
Torricelli, né, que é outra unidade também para pressão, que é igual a 1,01325 vezes 10 elevado a 5 Pascal, né, que vai ser igual também a 101,325 kilopascal. Então, todas essas unidades, né, são utilizadas para pressão, tá bom? Então, é importante vocês saberem disso. Diante dessas informações, pessoal, temos aqui 3 cientistas, né, que relacionaram, né, essas variáveis, pressão, volume, temperatura e quantidade de mol, né, de um gás. E aí cada pesquisador, cada cientista criou uma lei, né? E aqui eu tenho a lei de Boyle, né, que é a lei que relaciona pressão e volume, né? Temos a lei de Charles, né, que relaciona temperatura e volume, lei de Avogadro, que relaciona a quantidade de matéria, né, e volume. Então, a partir de então, nós iremos verificar como é a relação que esses cientistas mostraram, né? Inicialmente, a lei de Boyle, né? A lei de Boyle, o que ela diz? Ela diz que um volume de quantidade fixa de um gás é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, pessoal, aqui ele relaciona volume e pressão. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui 60 milímetros, 60 ml, né, de um gás, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma pressão atmosférica que está exercendo está exercendo aqui sobre essa coluna. Se eu aumentar essa pressão atmosférica para 760 milímetros, né, aqui eu tenho o que acontece? O volume desse gás vai reduzir pela metade, certo? Ou seja, aqui eu adicionei aqui uma quantidade de mercúrio, né? Então, aqui o volume do gás vai estar reduzido. Né? Ou seja, aqui então, eu tinha 60, né? 60 ml aqui de gás, né? Quando eu aumentei a pressão aqui para 720 milímetros, né, de mercúrio, no caso aqui é o mercúrio, né, milímetro de mercúrio, por isso que eu chamo milímetro de mercúrio, o gás aqui, o volume do gás diminuiu. Ou seja, pessoal, matematicamente, eu posso mostrar o seguinte, que o volume vai ser proporcionalmente a uma constante, não sei quem é, né, multiplicado pelo inverso da temperatura. Ou seja, pessoal, organizando essa equação, eu posso dizer que a pressão vezes o volume vai ser proporcionalmente a uma constante. Né? Observa que eu tenho tá dividindo. Né? E aí, como que Boyle fez isso? Ele usou um manômetro, né, para executar esse experimento. Observe o seguinte, né? Nós temos aqui, mostrar aqui melhor graficamente para vocês, nós temos aqui a pressão, né, e aqui o volume. Imagina que eu tenho o volume aqui, eu tenho uma pressão 1, logo eu tenho um volume 1. Né? Logo eu vou dobrar essa pressão. Quando eu dobro essa pressão, pessoal, olha, ó, P2, o volume reduz, tá certo? Ou seja, pessoal, a relação entre pressão e volume, considerando a temperatura constante, né, é uma isoterma. Se você observar aqui, ó, eu tenho uma isoterma. Mostro aqui para vocês como é que isso acontece, né? Vamos aqui considerar 2 sistemas, né? Considerando aqui, como mostrei anterior. Nesse sistema aqui, eu tenho uma pressão 1 e um volume 1, que é proporcional a uma constante, né? Proporcionalmente a uma constante. Isso porque eu mostrei aqui, né? Observamos aqui que a pressão vezes o volume é proporcionalmente constante. Né? Logo, eu tenho um sistema 2. Sistema 2, então eu vou ter uma pressão 2 e um volume 2, que vai ser proporcionalmente a uma constante. Né? Isso considerando que a quantidade de mols e temperatura são constantes. Né? Logo, pessoal, aqui eu tenho uma constante, que é essa mesma constante. Então, se essa constante é igual a essa, então eu posso dizer que a pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual à pressão 2 vezes o volume 2. Porque nós temos essa constante é igual a essa. Então, se essa é igual a essa, né?
Se a constante 1 vai ser igual à constante 2, consequentemente, P1V1 vai ser igual a P2V2. Tá? Observando aqui, pessoal, essa tabela, onde eu tenho pressão, volume, o produto de pressão vezes volume e o inverso da pressão. Tá? Então, observa os dados. Pressão de 5, tá? Vamos imaginar aqui de 5 atm, né? Volume de 20 litros, de 40 litros, né? Multiplicando 5 vezes 40, eu vou ter aqui 200. Né? O inverso, né, é só 1 dividido para 200, vai ser 0,20. Isso aí eu posso mostrar melhor em um gráfico, né? Observa o seguinte, quando eu tenho, pessoal, o gráfico de volume versus a pressão, eu como mostro para você como foi mostrado lá no primeiro gráfico, né? Ó, eu tenho uma isoterma, né? Ó, aqui, ó, isso considerando a pressão constante. Se eu vou mostrar esse gráfico, pessoal, do volume pelo inverso da temperatura, então eu tenho aqui ó, uma linha reta, certo? Então, observe o seguinte, quando eu tenho o volume versus a pressão, eu tenho aqui uma hipérbole, né? Uma hiperbola aqui. Quando o gráfico é do volume em função do inverso da temperatura, eu tenho uma linha reta, certo? Então, pessoal, isso nós podemos afirmar o seguinte, que a uma temperatura constante, o volume ocupado por a massa definida de um gás é inversamente proporcional à temperatura, à pressão, ok? Então, mostro para vocês aqui claramente, graficamente. Diante disso, vamos observar aqui como se aplica isso em um problema. Né? Observamos aqui o seguinte, eu tenho uma amostra de gás que ocupa 20 litros, sobre uma pressão de 1,4 atm. Qual seria seu volume se a pressão fosse elevada para 2,8 atm? Pessoal, o que vocês esperariam aqui do volume? O volume do segundo sistema. Ele vai aumentar ou vai diminuir? Pelo que a gente observou anteriormente, pelo que foi explicado anteriormente. Observe o seguinte, aqui eu tenho 20 litros, o volume, a pressão de 1,4. Aqui, pessoal, eu dobrei a pressão. Se eu dobro a pressão e ela é inversamente proporcional ao volume, então eu espero para esse volume que ele seja a metade. Né? Porque quando eu dobro a pressão, eu vou reduzir o volume pela metade. Então, vamos observar aqui. Vimos que a pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Né? Temos aqui volume 1, são 20 litros, pressão 1, que é 1,4 atm. O volume 2 eu não sei, eu vou descobrir, e a pressão 2 é 2,8 atm. Então, substituindo esses valores na equação, eu tenho aqui 1,4 atm vezes 20 litros vai ser igual a 2,8 atm vezes volume 2 que eu estou querendo descobrir. Organizando isso aqui, né? Então, eu tenho aqui o volume de 10 litros, pessoal. Olha aí como esperado, né? Isso corresponde ao que a gente já entendeu, né? Porque o volume, né? Ou seja, é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, eu dobrei a pressão. Então, se eu dobro a pressão, consequentemente, eu teria um volume reduzido pela metade. Entendidos? Diante disso, pessoal, chegamos a outra lei, né, que é a lei de Charles, onde ele relaciona temperatura e volume. Eu acredito que vocês já viram televisão, ou já presenciaram os deslocamentos de balões, né? Os balões aí que servem para locomoção do pessoal. Por que esses balões eles se deslocam? Né? Por que esses balões eles têm esses deslocamentos aí? Observa o seguinte, pessoal. Balões de ar quente, né, expande-se quando aquecido. Ou seja, aqui nesse balão eu tenho aqui um aquecimento do gás. Né? Consequentemente, esse aquecimento do gás ele vai ficar mais leve, né? Então as moléculas vão ficar mais distantes e, consequentemente, o balão vai se deslocar. Então, pessoal, matematicamente, essa relação eu posso dizer o seguinte, que o volume vai ser proporcionalmente, que é uma constante, multiplicado pela temperatura.
Ou seja, pessoal, se eu pegar a temperatura dividir se eu pegar o volume e dividir pela temperatura, vai ser proporcionalmente a uma constante, né? Observa aqui, nesse exemplo, nessa figura, né? Observamos aqui, ó, a 0 graus Celsius, eu tenho uma determinada pressão. Se eu aumento a temperatura, ó, aumento a temperatura, também estou observando aqui a variação da pressão. Consequentemente, pessoal, observa que esse volume, né? Então, ó, aqui eu aumento também a temperatura, então também estou aumentando o volume de gás aqui presente. Observe que todos eu tenho pressão, a mesma pressão, né? A pressão está constante. Observe o seguinte, então a pressão é 25 graus Celsius, temperatura 25 graus Celsius, o volume aqui de 20, tá? De 20 litros. À medida que eu vou aumentando a temperatura, é possível observar também o aumento do volume, tá certo? Aqui eu coloquei para você a temperatura em graus Celsius e aqui em Kelvin, né? Então nós utilizamos mais em Kelvin, tá certo, pessoal? Então é possível mostrar o seguinte, pessoal, que com o aumento, né, da temperatura, eu vou ter também o aumento do volume. Considerando, pessoal, aquele mesmo raciocínio que nós temos para dois sistemas, né? Se a pressão, se o volume dividido pela temperatura é uma constante, então imaginamos que eu tenho dois sistemas. O volume, né, dividido pela temperatura é uma constante, é proporcionalmente uma constante. Então, se eu tenho volume 1 dividido pela temperatura 1, vai ser igual a volume 2 sobre temperatura 2. Isso foi a conclusão que Charles obteve, né? Então, isso aqui eu posso mostrar graficamente, aqui não, considerando a pressão constante, né? Observa aqui para o ar, né, para a substância A, substância B, substância C, ou seja, aqui eu tenho uma reta, pessoal, ou seja, quando eu tenho uma relação volume e temperatura, o gráfico dessa relação vai me dar uma linha reta, certo? Então, é importante observar isso. Aí, pessoal, a gente pode fazer o seguinte questionamento. Admitindo que esse experimento, né, admitindo esse experimento da temperatura, como foi possível variar as pressões? Né? Como é possível variar a pressão? Observe o seguinte, ó, aqui eu tenho, né, ó, volume e tenho temperatura. Então, eu estou aumentando a temperatura, consequentemente, estou aumentando o volume, não é isso? E a pressão, ela vai aqui também ser constante, para eu poder fazer essa relação de volume. Se eu observar a variação de pressão, né, então vou ter as três variáveis, né, aí disponíveis, né? Olha só o que acontece aqui com a letra D. Qual é a explicação para o experimento, para o comportamento do D? Aqui, pessoal, observa o seguinte, ó, eu tenho esse comportamento aqui, chegou que teve essa variação, isso aqui é porque houve variação da pressão, certo? Então, se houve variação da pressão, então o comportamento sai aqui desse raciocínio, ok? Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui, ó, fica mais tranquilo, ó, aqui eu tenho uma temperatura baixa, posso botar aqui na temperatura baixa, eu tenho um volume aqui menor, né? Então, observa aqui, ó, para o C. Logo, ela vai ter essa reta aqui, vai estar aqui mais em cima, né? Logo, se eu aumento a temperatura, ou seja, eu vou estar aqui aumentando a temperatura, então o que acontece? O volume vai aumentar, né? Então, pessoal, é possível afirmar que o volume de uma determinada quantidade fixa de gás, né, a pressão constante, aumenta com o aumento da temperatura, tá certo? E quando se fala, pessoal, de relação entre volume e temperatura a pressão constante, né? Se eu estou falando de pressão constante, então estou falando de um processo isobárico, tá bom? Porque nós estamos falando de pressão constante. Diante disso, chegamos aí à hipótese de Avogadro, né? Que a hipótese de Avogadro ela vai relacionar as outras variáveis, né? Avogadro diz o seguinte, que volumes iguais de gases à mesma temperatura e pressão
conterão mesmo número de partículas. Quando eu falo, pessoal, número de partículas, eu estou falando de número de mols, né? Ou seja, pessoal, o que diz a lei de Avogadro? Que o volume de um gás a uma determinada temperatura e pressão é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás, ou seja, a quantidade de mol. Consequentemente, pessoal, se isso é proporcional, então eu posso dizer que esse gráfico vai ser também uma reta, né? Semelhante lá ao que a gente acabou de observar, né? Então, olha só, aqui, ó, 1 mol de qualquer gás irá sempre ocupar sempre o mesmo volume, medido nas mesmas condições de pressão e temperatura, tá certo? Ou seja, nas condições isotérmica e isobárica. Isotérmica, pessoal, temperatura constante. Isobárica, temperatura, pressão constante. Logo, pessoal, posso dizer o seguinte, se o volume vai ser proporcional aqui é proporcional, viu? A uma constante vezes o número de mols, então posso relacionar mesmo, usar o mesmo raciocínio que eu acabei de usar para Charles, né? Ó, volume sobre o número de mols vai ser proporcional a uma constante. Imaginamos que eu tenho dois sistemas, né? Os dois vai ser, eu tenho aqui volume 1 dividido para o número de mols, 1 vai ser proporcional a uma constante. Logo, o volume 2 dividido pelo número de mols 2 também vai ser proporcional a uma constante. Como com as constantes? Estou falando da mesma constante, então eu posso dizer o seguinte, que o volume de mol 1 dividido pelo volume de mol 2 vai ser igual a V2 dividido para N2, ok? Então, pessoal, uma relação simples aqui, semelhante à interpretação anterior, né? E aí, diante dessas informações, ó, considerando as leis, né, e a hipótese de Avogadro, né, em condições normais de pressão e temperatura, ou seja, na CNTP, né, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a 273,15 Kelvin e 1 atm, né, 1 mol de gás, pessoal, vai ocupar o volume de 22,4 litros. Isso, pessoal, qualquer gás. Observa aqui, eu tenho, olha, 1 mol de gás hélio, né? 1 mol de gás hélio tem 4 gramas. Se ele tiver a 273,15 Kelvin e 1 atm, o volume que ele vai ocupar é 22,4. 1 mol de gás oxigênio. 1 mol de gás oxigênio tem 32,0 grama. Né? Se ele estiver nas condições normais, o volume que ele ocupa é 22,4. Né? 1 mol de gás nitrogênio, nas condições normais, pressão e temperatura, ele vai sempre ocupar aqui 22,4. É isso? Então, pessoal, é importante ainda que vocês atentem que é o seguinte, que a lei de Avogadro ele expressa em termos de quantidade fixa de partículas, ou seja, uma quantidade fixa de partículas de mol, um número chamado número de Avogadro. Número de Avogadro, pessoal, é como se você pensar o seguinte, uma dúzia não contém 12 unidades? Então, o número de Avogadro ele contém um número de partículas, né? Número de partículas fixo. E esse número, né, de partículas, que pode ser átomo, pode ser moléculas, vai ser um valor que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, toda vez que vocês falar número de Avogadro, é esse valor, 6,02 vezes 10 a 23. Isso corresponde a quê, pessoal? A 1 mol de partículas, tá certo? 1 mol de partículas vai ter esse aqui. 1 mol de átomos, 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá certo? 1 mol de moléculas vai ser 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Diante disso, pessoal, podemos relacionar essas 3 leis, né? Fazer aqui uma relação com as três leis, Boyle, Charlie e Avogadro, né? Combinando essas leis, eu observo que as 3, né, têm o volume, é isso? Então, eu posso dizer, olha, o volume aqui, o volume aqui, o volume, ou seja, tem um termo comum, né, que é o volume. Então, eu posso dizer que o volume, organizando, né, pessoal, já fiz aqui a organização, o volume vai ser proporcional ao número de mols multiplicado pela temperatura, dividido pela pressão, né? Organizando ainda isso, eu posso trazer esse número de mols para cá, né? Então, pode ser que o volume pelo número de mols vai ser proporcional a uma constante, né? Que vai estar relacionada aqui a essas constantes dos gases, né?
Isso considerando a temperatura e pressão constante. Assim, pessoal, essa constante eu vou chamar constante dos gases, que é representada aqui pela letra R, né? Consequentemente, eu chamo ela constante, que ela é conhecida, né, constante dos gases, que é constante de proporcionalidade, né? E nesse caso, eu posso ter uma nova equação, que essa equação é chamada equação de um gás ideal. Ou seja, pessoal, essa equação aqui, reorganizando ela aqui, eu tenho PV igual a nRT, ou seja, pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols vezes a constante de proporcionalidade vezes a temperatura. Essa equação é chamada de equação dos gases, tá certo? Pessoal, considerando aqui essa constante, ela pode ter vários valores. Isso vai depender das unidades de medidas que são utilizadas aqui para pressão, para volume e para temperatura, tá certo? Se por acaso a temperatura estiver em Kelvin, eu tenho a pressão em atm e o volume em litros, o valor dessa constante vai ser 0,0,082057646. Agora imaginamos que eu não tenho a pressão em atm, ela está em milímetro de mercúrio, tá certo? Olha só, mudei somente a pressão, está em milímetro de mercúrio. Vocês sabem lá que eu acabei de mostrar para vocês a correlação, né, entre ATM, né, a pressão atmosférica, e pressão em milímetro de mercúrio. Então, quando eu altero aqui a pressão, sai de ATM e passa para milímetro de mercúrio, o valor da constante, pessoal, vai ser 62,367, certo? Por quê, pessoal? Se você for pensar, a constante vai ser isso aqui, ó. A constante vai ser todo esse termo aqui, né, ó. Posso pegar aqui o volume e trazer para cá dividindo, né? Então, esse vai ser o valor da constante. E assim, pessoal, usa esse mesmo raciocínio. Então, dependendo das unidades de medida para pressão, volume e temperatura, né, o valor numérico aqui da constante ela vai variar, certo? Então, é importante que vocês atentem para isso, tá bom? No sistema internacional, nós utilizamos essa aqui, ó, 8,300 e posso botar aqui 8,314, né? Que fica mais próximo. Por quê? Porque a pressão está em Pascal, né? Aqui eu tenho o volume em metros cúbicos, o número de mol, né? A quantidade de matéria, e a temperatura em Kelvin. Sempre é interessante usar, pessoal, né? O valor nas, nas condições do sistema universal, né? Porque aí você relaciona tudo direitinho, né? E não tem, não tem problemas aí com as unidades. Tá bom? Aí vamos chegar aqui na nossa exemplificação, né? Para a gente aplicar nessas fórmulas aí, né? Então, imaginamos o seguinte, eu tenho 5 mol de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius. Ele ocupa um volume de 16,4 litros. Eu quero determinar, né, a pressão exercida por essa quantidade de gás. Já coloquei aqui, ó, um dado importante, que é a constante, né, dos gases. Coloquei aqui, ó, 0,082, botei simplificado, né? Observa que a pressão está em atm, né? O volume está em litros e a temperatura está em Kelvin. Observa os dados da questão. A temperatura está em Celsius, então o que eu preciso fazer? Transformar para Kelvin, né? Porque não posso usar, como a constante está em Kelvin, não posso usar Celsius. Número de mols está ok. O volume está em litros, né? A constante também está em litros. Logo, pessoal, a pressão para esse sistema, eu vou obter em ATM, né? Porque a constante está em ATM. Sei que a equação geral dos gases, né, vai ser PV igual a nRT, pressão vezes volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. Já tenho os dados, então eu tenho aqui, olha, pressão de, que eu estou querendo saber, vezes o volume, que é 416,4, que vai ser igual ao número de mols, que eu tenho aqui 5, né? Vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura. 300. Professor, por que 300? Por que é 27? O que foi que aconteceu? A temperatura aqui está em Celsius.
Somando com 273, eu não coloquei o 15, certo? Eu botei o valor exato aqui. Somando com 273, eu vou ter 15 Kelvin, certo? Então, organizando esse cálculo, né, eu tenho aqui a pressão de 7,5 atm para esse sistema. Ok? Então, pessoal, a nossa aula era essa, né, mostrar para vocês aí as relações aí das equações, né, como eu mostrei anteriormente. É importante que vocês saibam essas equações para entender aí as propriedades dos gases, né? Elas são importantes, né? Aqui algumas referências, que essas referências é importante para vocês aprofundar o conhecimento de você, que é a referência básica, né? É referência complementar, certo? Então, a todos, sucesso nessa nossa disciplina. Gostaria que vocês atentassem aí para nossas aulas, nossas observações aí com relação aos conceitos e façam as atividades, revisem os conteúdos, busquem nos livros, busquem aí nos artigos, né? Um aprofundamento aí dos gases, né? Para ficar um melhor entendimento para vocês, tá bom? Então, a parte de difusão e efusão, pessoal, é mais conceitual, então não achei melhor não estar expondo aqui junto com essa videoaula, tá bom? Então, um abraço a todos, sucesso e vamos para a próxima.